obrigada, professor Aguinaldo, e quero agradecer, né, o convite para participar desse projeto aí. Foi bem corrido, mas acho que os resultados estão, como a gente pôde ver hoje, também pelo resultado do artigo, né, que a gente entregou, que ficaram muito bons, assim, ainda que seja pesquisa em andamento, tenhamos várias coisas, e ainda está acontecendo, né, estamos vivendo esse momento. E o meu olhar dentro desse projeto, ele foi bem para a mobilidade ativa, né, então enquanto os demais pesquisadores, professores, colegas estavam olhando, né, para toda essa movimentação, como que essa movimentação, ou que assim, que essas pessoas que não pararam de se movimentar e que tiveram afetadas, né, a sua mobilidade, porque teve uma redução no número dos ônibus, né, do transporte público, e também as possíveis políticas, né, ou estratégias que a Valquíria apresentou, né, os metacenários, dentro desse nosso contexto, né, e esses cenários otimista, pessimista ou cauteloso. Eu quero olhar um pouquinho, então, para essa questão da mobilidade, da mobilidade ativa especificamente, né? E dentro desse contexto, a gente, então, já foi falado bastante, né? Seriam as implicações da pandemia na promoção de políticas de mobilidade ativa. E aí, essa pandemia, né, que estamos vivendo da Covid-19, também ela vem sendo tratada nos últimos meses, é bem recente, talvez até alguns de vocês nem tenham ouvido falar ainda. Ela tem sido tratada também pelas Nações Unidas e por vários pesquisadores da área de saúde como uma sindemia, né? Que é a interação agravante de diferentes problemas de saúde em populações e relacionadas também ao contexto social e econômico. Vejam que ao longo de várias apresentações, né, tanto a Valquíria quanto os demais professores falaram a respeito disso, de como esse impacto na mobilidade, no acesso às unidades de saúde, né, impacta grupos específicos, ou impacta mais grupos específicos que normalmente são os mais vulneráveis, né, do ponto de vista social e econômico. E aí, então, eu venho olhar para a mobilidade ativa como uma forma de deslocamento que vai utilizar os meios não motorizados e com foco basicamente em propulsão humana, né, o que use principalmente a propulsão humana. E a partir do olhar do benefício coletivo, né, e social, e também do benefício individual. Então, muitas vezes as pessoas, quando vão escolher ou vão usar a mobilidade ativa, bicicleta, ou decidir ir a pé até algum lugar, elas o fazem ou por escolha ou pela falta de escolha mesmo, né? Então, porque não tem dinheiro para o transporte e tudo mais. Independente disso, essas escolhas ou não escolhas, elas trazem benefícios, ainda assim, individuais e coletivos, né? Os benefícios individuais, normalmente quem usa a mobilidade ativa são os grupos mais satisfeitos com seus meios de transporte e têm um menor estresse durante o deslocamento, fazem uma prática constante da atividade física e isso impacta, né? Tem impactos positivos na saúde, o que vai conversar, né, com uma possível prevenção, digamos assim, né, de novas sindemias, né? Ou no caso da Covid-19 especificamente, as pessoas que têm comorbidades, né, são as mais afetadas. E os benefícios sociais e coletivos estão dentro daquelas políticas também que a Valquíria trouxe, né? Menor poluição atmosférica, menor poluição sonora e menor uso de espaço físico para esse modal ativo, né? E também redução em número e a gravidade dos acidentes. E dessas implicações, né, acho que a Valquíria já falou e teve outros professores que falaram também, essa busca pela mobilidade individual, que vai fazer das políticas para mobilidade ativa ainda mais importantes, né? Porque a mobilidade individual motorizada, ela tem esse impacto, né? Ela tem uma série de impactos negativos, né? Então, já houveram algumas correlações da poluição, né, de cidades mais poluídas, que foram mais afetadas também com relação à Covid. E a mobilidade ativa ela é muito possível, né, para distâncias urbanas, uma vez que a maior parte dos deslocamentos nas cidades é de até 5 quilômetros. E então, mais de 50% dos deslocamentos realizados na cidade são de menos de 5 quilômetros ou de até 5 quilômetros. Então, isso é muito viável de ser feito, por exemplo, de bicicleta.
e muito raramente, né, dentro das cidades, os deslocamentos ultrapassam os 10 quilômetros. E também poderia ter a questão da combinação dos transportes, né, dos tipos de transportes, o last mile, que já foi falado, né, aquela última milha. Então, eu vou até o terminal de ônibus com a bicicleta, mas, de qualquer maneira, a mobilidade ativa é uma saída, né, e tem grandes implicações. E então ela seria, né, a mobilidade ativa, uma das formas mais efetivas de atuar e mitigar em diferentes desafios apresentados pela Covid-19. Inclusive, essa foto que está aqui no canto, né, eu peguei de uma matéria da ONU, porque a ONU já vem falando há algum tempo, e agora, com a Covid-19, que a bicicleta é uma das soluções de transporte, né, para a maior parte das cidades do mundo. E com a Covid-19, ela é uma solução que você tira as pessoas da aglomeração do transporte público, então você vai deixar o transporte público para aquelas pessoas que precisam fazer as distâncias mais longas, por exemplo, né, acima de 10 quilômetros, mas para as demais pessoas seria muito possível e muito viável de fazer de bicicleta. Você vai reduzir os congestionamentos, porque se todas essas pessoas migrassem, né, para o transporte individual motorizado, seria impossível, né, das cidades lidarem com esse volume de tráfego. Você também atua com relação às comorbidades, conforme eu comentei, as pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte costumam ter melhores índices em relação a açúcar no sangue, por exemplo, triglicerídeos, colesterol, tem melhor condição cardíaca, melhor condição respiratória, que a gente sabe hoje que são fatores agravantes para a Covid. E a manutenção, então, do distanciamento social, né, além da possibilidade de deslocamento de forma autônoma, deixa o transporte público, né, como eu falei já, para quem não tem essa possibilidade, também permite usufruir da cidade, então, para momentos de lazer, atividades ao ar livre, com menor chance de contágio e com a chance de manter o distanciamento social. E aí eu quero fechar, né, a minha fala focando que a mobilidade ativa, né, às vezes quando a gente fala desses cenários, mas então as pessoas não vão mais poder ter os carros, vai tirar espaço, e a gente precisa olhar, né, um dos problemas grandes que veio com a Covid-19 foram os problemas econômicos, o impacto econômico. O mercado de bicicletas foi um que teve um impacto positivo, na verdade, que aumentou muito a procura por bicicletas, ainda que por lazer, né, até por transporte, mas principalmente por lazer. Então tem vários relatos, ainda não se tem os números exatos, né, mas tem vários já relatos de lojas que acabou, né, o estoque de bicicletas dessa loja, até grandes lojas, e o mercado, então, de bicicletas e a cadeia de produtos e serviços, né, eles são promissores também para aquecer a economia. E então a loja de bairro, a bicicletaria do bairro, os equipamentos que as pessoas acabam comprando. E para as pessoas que utilizam a bicicleta por necessidade, o dinheiro não utilizado na compra de um carro, no abastecimento, né, desse veículo, manutenção desse veículo automotor, né, além, claro, de não poluir, mas para a pessoa individualmente, o dinheiro que ela direcionaria para esse transporte, ela vai usar para atender as necessidades básicas. Então, a gente diminui a vulnerabilidade também dessa pessoa, direcionando esse recurso financeiro para que ela possa comprar comida, medicamentos, enfim. Para as pessoas que adotam a bicicleta por opção, o dinheiro economizado, então, vai para outras áreas da economia, né? Ao invés do combustível, ela vai gastar pagando um curso a mais que ela queira fazer para os filhos, vai, enfim, né, investir em outras áreas que não o transporte especificamente. Então, o uso da bicicleta, ela garante, digamos assim, o dinheiro no bolso, né? Para as cidades, a infraestrutura é mais barata, né? Muito mais barato e relativamente simples implantar estrutura para mobilidade ativa, tanto calçadas quanto ciclovias e ciclofaixas, do que a estrutura viária, né, para carros e veículos motorizados, ainda que elétricos, né, que não emitem poluentes, mas a estrutura é muito cara, né? E a redução desses gastos públicos também, né, em cima de tudo que eu falei, que tem só um pouquinho, gente. Que tem, então, todos esses benefícios para a saúde, isso também impacta na saúde coletiva, em que
o poder público, né, à medida em que você tem menos pessoas com problemas cardíacos, com problemas respiratórios, se você aumenta a mobilidade ativa, você também tem uma redução no número de acidentes e da gravidade, né? O nosso SUS, antes da pandemia, chegou a ter 60% dos seus leitos de UTIs ocupados por acidentes de trânsito, e então a redução, né, nesses acidentes, a redução nessas doenças que são possíveis de prevenir por conta do uso da mobilidade ativa, também é dinheiro no bolso do poder público, né, para a realização de políticas para outras políticas, né, políticas de educação, reinvestimento nas políticas de mobilidade, políticas de segurança, políticas de saúde, enfim, investimentos em outras áreas que não necessariamente a saúde depois, né, que o acidente aconteceu ou que a pessoa já ficou, então, doente, né? E é isso, a minha área é bem a mobilidade ativa, né, bem esse olhar para o pedestre, para a bicicleta. Então, muito obrigada.